Salve, salve, galera! Danilo da Advance Contabilidade. Juliane da Advance BPO. Pessoal, a gente está começando aqui um projeto nosso, um sonho que a gente tinha de fazer um podcast aqui empresarial. A ideia do podcast é ajudar o empresário no seu dia a dia, Sim. na sua jornada diária, que é tão difícil, né? Então essa é a nossa missão aqui. Então a ideia é dar muito conteúdo. Esse aqui é o primeiro AdvanceCast. A gente fez aqui o símbolo bonitinho, e aqui a ideia qual é? A ideia é trazer assuntos empresariais, falar sobre gestão, liderança, cultura, administração. Sempre para ajudar o cliente. Isso, vamos falar em ferramentas. É importante, as ferramentas aí que o empresário pode ter. E a gente vai falar numa linguagem simples e clara para todo mundo entender. A gente não vai usar termos tecnológicos, não, termos técnicos aqui, vamos usar uma coisa simples aqui, E para esse primeiro, mas antes de tudo, curta, compartilhe, isso é importante. Eu tenho certeza que vai ter algum empresário aí, algum amigo seu que vai curtir bastante esse podcast. Comece a nos seguir. Isso, é que nem eu falei aqui é dar muito conteúdo realmente, do dia a dia da empresa. Então eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente. Então compartilha, curta aí, ativa o sininho, como fala minha filha, tapa no dedão, ativando o sininho. Quando a gente colocar o podcast lá, vocês vão receber lá que tem episódio novo no ar. As notificações. E para o primeiro episódio aqui, a gente escolheu um tema que é a dedo, Pituba. Pituba é porque é Juliana e Pituba. Eu chamo ela de Pituba, depois ninguém sabe porque é Pituba, é Juliana e Pituba, Um tema que está bem alto. Um tema está em voga aí, que está todo mundo falando, parece que é uma novidade aí no mercado e tal, já está uns 2 anos para cá, 3, mas agora parece que o negócio está pegando, Que é a tal do BPO financeiro. O que é um BPO financeiro? Como é que funciona? Que história é essa, Eu ainda converso com alguns empresários que eles não sabem o que é BPO financeiro, E eu acho que é interessante a gente falar no nosso primeiro tema, explicar o que é um BPO financeiro para o empresário, para ver se faz sentido para ele, O empresário está tão no dia a dia, ele está tão envolvido ali na operação que ele não consegue entender um pouquinho. A sigla é nova, mas acontece no dia a dia há muito tempo o BPO, O BPO acontece já faz anos, Já põe anos nisso, BPO. Primeiro vamos falar da sigla, BPO, é uma sigla que vem do inglês, Business Process Outsourcing. Se a gente for botar numa tradução livre, é uma terceirização do serviço administrativo, em tese, É uma terceirização de serviço. É uma terceirização de gestão. Podemos dizer também. Então, quando a gente fala de BPO, a gente pode falar o seguinte, do BPO de folha de pagamento. Também. Quando você pega a sua folha de pagamento e você terceiriza para alguém fazer. Você pode falar do BPO de tributário, Quando você pede para alguém fazer o seu tributário, o seu fiscal. BPO contábil, quando você pede para alguém fazer o seu contábil, Na verdade, quando a gente fala dessas 3 áreas, fiscal, folha, contábil, o ideal era a empresa ter dentro dela, pessoas que possam fazer isso para ela. Contador interno. Isso, e não acontece, Porque não tem tempo, o cara não sabe fazer, então o cara contrata, terceiriza esse serviço. E aí chegou a novidade, que é o tal do BPO financeiro, O BPO financeiro, então é o quê? É uma terceirização do serviço financeiro da empresa, O que acontece? O empresário, ele não tem tempo, Um empresário é um cara ali que está atolado no trabalho, que está atolado no operacional. Ele é o advogado, é o administrador, é o economista. É o marketing. É o marketing, muitas vezes até o próprio contador. Sim. Então ele está tão envolvido na operação que ele não consegue desenvolver a empresa como ela tem que ser. Então ele não dá, ele acaba não dando bola para a parte financeira. Às vezes até a última parte que ele mexe ali na parte financeira. Então ele não tem contas a pagar, não tem contas a receber, Eu gosto muito da história do cafezinho, A história do cafezinho eu acho fantástica. Aqui vamos aqui contar a história do cafezinho, Vamos supor que você é empresário e você vai viajar. Você vai viajar, vai lá, compra passagem, Aí chega no dia, acorda cedo, toma um banho, faz a mala, pega a mala, vai para o aeroporto, vou tirar férias, Legal, vou tirar férias. E aí vai para a sala de espera lá. Aí você vai, embarca. Logo quando você embarca, você vê o comandante na porta do avião, E o comandante fala bom dia, você fala bom dia, Aperta sua mão, você solta, fala, pô, que legal, o comandante lá na porta do avião lá me atendendo, Bacana, Legal. Aí você senta na poltrona, pega um livro, começa a ler o livro ali, começa a assistir algum vídeo, algum filme, e aí o avião decola, altitude de cruzeiro ali, velocidade de cruzeiro. De repente você vê uma mão no seu ombro assim, e pergunta, aceita um cafezinho?
Aí você fala, pô, claro que eu aceito um cafezinho, né? Eu tô aqui para dar uma relaxada, claro que eu aceito. E aí você olha para a pessoa, né? Sua mãe sempre a sua mãe te deu educação, né? Você olha para as pessoas, né? E dá uma olhada para a pessoa. Quando você olha, tá lá, comandante lá, a plaquinha, né? Aí você fala, caramba, que legal, né? O comandante aqui servindo café aqui, pô, que bacana esse negócio. Mas peraí, se o comandante está servindo café aqui, quem é que está pilotando o avião? Aí você, às vezes você até pensa, deve ser um copiloto lá pilotando o avião e tal, né? Mas no meio do caminho tá aquela turbulência no avião, cara. Aí você olha pro comandante, o comandante olha para você, você fala, turbulência agora e tal, né? O comandante olha para você, sai correndo, dá outra turbulência, ele cai no chão, você fala, meu Deus do céu, quem está pilotando esse avião? E a empresa é assim. Sim. Tem muito dono da empresa aí que está servindo cafezinho e não está pilotando o avião. E quando a gente fala pilotar o avião, você tem que estar na cabine ali com aqueles instrumentos, né, vendo altitude, velocidade, vendo combustível, né? Se der algum problema, você tem aqueles instrumentos onde você pode corrigir a rota, corrigir alguma coisa, ligar, desligar, tá? Agora imagina só, você está numa empresa ali, você não está pilotando o avião, você está servindo café, você está no operacional. Gente, se você está fazendo operação ali, quem é que está cuidando da sua empresa do crescimento, né? E por causa desses motivos que o BPO está em alta. Por quê? Porque o empresário, ele percebeu, agora com a pandemia, né, que passou, que ele não consegue fazer tudo. Não. E ele precisa terceirizar o financeiro dele, ele precisa cuidar, porque o financeiro é o coração da empresa. Você sabe uma coisa que me deixa louco, cara? Mas assim, muito maluco, é quando um cliente meu me liga e fala assim, Danilo, me faz um favor, claro, faço sim. Você podia fazer o levantamento aí de quanto é que eu estou devendo de imposto? Eu falo assim, como assim? Como assim fazer o levantamento? Não, quero saber quanto é que eu estou devendo de imposto. Aí eu falo, não, mas você só quer confirmar, né? Não, eu quero saber mesmo. Eu falo, você não tem? Não tenho. Gente. Controle básico. Todo mês a gente manda imposto lá para o cliente. Ele basta pegar aquilo e fazer um controle de contas a pagar. Então, se o empresário ele não tem um controle básico de contas a pagar, de um imposto, de um tributo, imagina do resto. E aí, como é que o cara administra uma empresa? Não administra. Aí ele serve café. E aí, como é que faz quando vem uma crise, alguma coisa parecida? Por isso que muitas empresas fecham antes do tempo, tá assando e comendo, como se fala, né? Por quê? Porque não tem essa organização interna. E aí quando chega, cara, e o pior é o seguinte, quando a gente dá a relação de impostos pro cara, né, que tá tudo em atraso, né, pro cliente, ele fala, eu tô devendo tudo isso? Não acredito. Ele chega a duvidar, porque ele não tem realmente o controle do seu financeiro na mão. E o financeiro é o coração da empresa. Sim. Se você não cuida dele, a empresa não vai para frente. Um dos grandes erros que acontece com o micro e pequeno empresário, ele chega, abre a empresa, né? Começa a crescer ali e fala, pô, preciso de ajuda de alguém, né? Porque eu não consigo administrar sozinho, vai crescendo, não tem como. Vou colocar alguém no financeiro. Aí coloca quem? No financeiro. Alguém da família. É pai, mãe, irmão, né? Você coloca um cara que não tem a mínima noção do que está fazendo. Não. Né? E aí ele confunde muito, não, mas eu tenho que botar alguém de confiança. Aí ele confunde a confiança, né? E a palavra não é confiar, a palavra é conferir. Exatamente. Você tem que colocar alguém no financeiro que entenda realmente do que está fazendo e conferir o que ele está fazendo. Então, a palavra não é confiança, é confiar. Né? E geralmente a gente põe pai, mãe, filho, irmão, esposa. E acaba desorganizando tudo da empresa. Acaba desorganizando misturando. Tudo. Isso. E aí, chega aí o tal do BPO. Financeiro. Né, que agora está em voga, está todo mundo mais indo atrás. BPO, como é que funciona, né? Primeira coisa, o empresário ele acha o seguinte, vou contratar um BPO, não faço mais nada. Não funciona assim, não tem mágica, né? Não tem. Não tem mágica. Porque né? o BPO, antes de ser financeiro, ele é administrativo. Porque primeiro, antes de você pegar o financeiro, você tem que conhecer o administrativo da empresa, conhecer os processos da empresa e organizar os processos internos da empresa para depois você começar a mexer no financeiro da empresa. Sim, senão não funciona, né? Não funciona. E aí chega o BPO e fala, mas ajuda o BPO bastante. Porque você vai terceirizar uma parte sua ali, um tempo seu precioso, e você vai colocar alguém na mão que entenda de como fazer, como vai fazer, como vai te ajudar, né? O tempo que você gastava com o financeiro, você vai colocar ele no marketing,
Né? E aí tem vários tipos de BPOs que a gente pode fazer na área financeira. Sim. Né? Vamos falar aqui de alguns aqui que, né, para poder ajudar o pessoal aí que está assistindo esse podcast, né? Bom, o primeiro BPO que a gente pode falar é de emissão de nota fiscal, que é uma dor do empresário. Muito importante. Às vezes o cara não sabe emitir nota fiscal, não tem tempo. E aqui para nós, hoje emitir nota fiscal é uma arte, né? Antigamente, eu sou da época que era do talãozinho. Você pegava a nota fiscal, fazia o talãozinho, dava a nota pro cliente, depois mandava 2 para o contador, para a contabilidade, e ficavam no bloco e tá tudo certo. Hoje em dia não é assim tão fácil. Hoje em dia não é. Hoje em dia, a nota fiscal, na verdade, quando você até dá a nota fiscal para o cliente, tem muito empresário que não sabe disso. Quando ele dá aquela nota fiscal, né, aquele papel, aquilo não é nota fiscal, aquilo é DANF, que é um documento auxiliar da nota fiscal. Na verdade, a nota fiscal mesmo, os dados estão no arquivo XML. Nossa, aquele arquivo, quando você abre, é uma sopa de letrinhas, né? Mas ali tem tudo da empresa, cara. Tem KENAI, CFOP, os dados da nota fiscal, todos completos. Tem o produto que você está vendendo, NCM, então aquilo é uma loucura. E se você faz aquilo errado, lá na frente você vai pagar o preço. Exatamente. Né? Então, hoje emitir nota fiscal é uma arte, hoje em dia. Porque até o preenchimento errado da nota fiscal, existe multas. Existem várias multas com isso, né? E tem mais, se emitir nota fiscal errada, tem 24 horas para... É aquela bagunça que a gente já sabe que o governo faz. E o cliente não precisa entender isso. Não precisa. Não precisa, porque ele está ali para designar alguém para fazer para ele. Muitas vezes ele faz o cadastro, tem que ter um sistema para nota fiscal, ele faz um cadastro errado e fica emitindo de forma errada durante meses. Aí às vezes o contador também não vê, muitas vezes. Não percebe. E aí fica nessa até chegar uma multa. Então, imagina lá, vamos botar aqui um médico aqui. Pô, o médico emitiu nota fiscal. Cara, muito complicado, não tem tempo. Não é área dele, né? Não é área dele. E aí, às vezes, ele vai fazer à noite. Pô, à noite, cara. À noite. Não, então eu faço no final da tarde. Pô, no final da tarde, você podia estar estudando, você podia estar se especializando, você vai emitir nota fiscal. Não, mas quem faz é a secretária. Não, tá bom, você ensinou a secretária. Aí ela vai embora, e aí? Ela tira férias. Quem faz, né? Então, a terceirização da nota fiscal, né? O BPO da emissão da nota fiscal já é um bom começo. Sim. Porque você já tira uma dor sua. A dor primeiro de fazer a nota fiscal, do tempo da nota fiscal, né? Então isso já é bom, né? Uma outra parte ali do BPO é a conciliação bancária. Sim. Né? Que é outra dor do empresário. Ele não sabe o que entra e o que sai da empresa. Ele vai lá, abre a conta no banco lá e depois manda aqueles papéis tudo para a contabilidade que se vira depois. E até interna, né? A conciliação interna dele. O empresário não sabe o que está entrando e saindo da conta dele. Ele sabe o que está entrando e saindo, mas não sabe o que é e para onde vai. Tem pesquisas aí do Sebrae falando que 90% dos empresários não sabe quanto é que realmente fatura, não sabe quanto é que tem de receita, não tem isso na mão. E o mundo está mudando, as coisas estão evoluindo e os empresários precisam ter noção disso. Você já pensou, você está administrando uma empresa e você não sabe quanto é que você fatura por mês? Quanto é que você paga de vale transporte, vale alimentação, quanto é que é da fornecedor? E o pior é que existe muitos empresários assim. Mas existe, né? Eu sempre falo que temos 3 formas de empreender, né? Quando você começa a empreender. A primeira forma dela é por necessidade. A segunda é por vocação, né? Eu tenho aquela vocação. E a terceira por oportunidade. Então, ou você está empreendendo porque você tem uma necessidade básica ali, eu preciso de empreender porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso sobreviver. A outra é quando você tem uma oportunidade, você está conversando com um colega, pô, eu vou abrir um negócio, então, pô, isso é uma boa oportunidade, eu vou abrir com você. E a outra é por vocação, né? E no Brasil a gente sabe que a maioria dela é por necessidade. Até o Sebrae divulgou que na pandemia cresceu um número enorme de CNPJs, mas o que? MEI por necessidade. Quando você pega lá, na pandemia tiveram aí 2 milhões de CNPJs abertos. Você fala, nossa, o Brasil tá bombando, né? 1,5 milhão foi MEI. MEI. E aí você vê que é necessidade. Aí você vai conhecer, você vê que é necessidade. E aí o que acontece? O cara não tem estudo, né? O cara não estudou para ser empresário. A gente não aprende isso lá atrás não estudamos educação financeira, não estudamos. E aí tem os problemas, né? E aí o cara não consegue fazer uma simples conciliação bancária. Cara, então a gente já falou aqui que o BPO pode te ajudar emissão de nota. Na parte de emissão de nota, o BPO pode te ajudar na parte de emissão de conciliação bancária. E aí, se você tem uma conciliação bancária bem feita, você começa a ter relatórios. Sim. E aí o BPO começa a te dar vários relatórios importantes, que é onde eu falo ali na cabine do avião, são os indicadores. Isso. O fluxo de caixa. O fluxo de caixa mensal, diário. Muito importante para o cliente, para o empresário, né? Muito importante ele conhecer o seu fluxo de caixa.
caixa, ele saber o que ele pode gastar, o quando ele pode gastar, o quanto ele pode gastar, isso é muito importante. Teve uma vez, o Pituba, há um tempo atrás, uns 3, 4 anos, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás, um cliente me procurou falando que apesar dele estar vendendo bem, ele estava com um problema, ele não estava conseguindo pagar os fornecedores. Estava sempre muito apertado, o dinheiro não estava entrando e tal. Eu falei, pô, vamos fazer um estudo aqui na sua empresa. Ele trouxe, né? Ele era até bem organizado. Ele trouxe, a gente começou a analisar os números, né? E o que a gente descobriu? Ele tinha um a receber muito bom, né? Mas o prazo de a receber estava errado, né? Ele pagava o fornecedor da seguinte maneira: era a primeira parte à vista, ou então era 30, 60 e 90, uma coisa assim. E o cliente dele, ele cobrava ali 60, 90, 120. Era uma coisa assim, um pequeno ajuste. A gente falou o seguinte: não, a partir de agora você não vai fazer dessa maneira. Você vai pagar, você vai receber a primeira parte à vista, depois você divide 30 e 60. Somente isso já organizou o fluxo dele de caixa. Que geralmente o que ele estava fazendo? Ele tinha que pagar para depois receber. Ele antecipava os fornecedores e depois recebia. Pois é, e a gente só inverteu isso. Cara, isso resolveu assim 95% dos problemas dele. E aí onde é que entra a conciliação financeira, contas a pagar, contas a receber? Que a gente consegue visualizar isso e consegue ajudar o empreendedor. Aí, pois é, falamos já do BPO lá da nota fiscal. Sim. A conciliação bancária, emissão de relatórios. Contas a pagar e receber. Cara, contas a pagar e receber. Né? Cara, como é que você consegue ter contas a pagar e receber se você não faz uma conciliação bancária? Não consegue. Né? E conciliação bancária, eu falo que o financeiro da empresa, ele é diário. A gente não faz financeiro semanal, mensal, a gente não faz mensal, a gente não faz bimestral. Por quê? Todos os dias. Todos os dias tem contas a pagar, todos os dias tem conta a receber. Então, se você não faz isso de forma diária, você não consegue ter o controle da empresa na sua mão. O financeiro é um ciclo, né? Você organiza, você controla e você ali vai administrando, vai vendo seu fluxo de caixa, vai vendo seu controle a pagar e seu receber, vai vendo seus relatórios, como é que você tá, e aí vai fluindo. E aí o que acontece? Às vezes o cara tá até organizado, eu tenho tudo isso na mão, mas o cara não consegue ler os números. E aí vem um BPO ali da controladoria. Sim. Onde ele pega aquilo e ele ajuda o empresário a interpretar quais são os índices, que índices tem, o que é que ele pode melhorar, aonde ele vai atacar, aonde ele vai realmente consertar ali. Né? Então já vem outro... O controle, ele faz a leitura dos números, que fica bem fácil para o cliente, para ele conseguir visualizar como é que está a situação da empresa dele. E mais uma dor que o BPO também pode resolver é junto à contabilidade, né? Sim. Enviar todos os documentos para a contabilidade. Pô, imagina, o empresário não tem mais que se preocupar de enviar documentos para a contabilidade. Nada. Né? E a contabilidade acaba fazendo o controle do BPO. Sim. Porque ele, tipo assim, ele acaba fazendo uma mini auditoria do BPO. Pô, tá tudo certo ou não tá tudo certo? Olha como é que as coisas vão se encaixar. As categorias estão corretas, o centro de custo está legal. Então, tipo assim, o BPO financeiro, ele pode curar essa parte da empresa, essa dor do empresário de não ter tempo de fazer Principalmente para os microempresários, porque eles sim não conseguem administrar bem a empresa, porque o quê? É ele para fazer tudo. E aí o BPO vem para tirar essa dor dele. Pois é, e aí é aquilo que a gente fala, né? Se o cara tá na operação da empresa, se o cara tá fazendo tudo, cara, quem tá fazendo a empresa dele crescer, né? Exatamente. Quem tá fazendo a empresa dele ali realmente se organizar ali, né? Quem é que tá fazendo a empresa dele ali ir pro rumo certo, correto? Se você tá no operacional, quem tá fazendo essa empresa crescer? Então essa aí eu acho que é a maior dor do empresário, né? Ele não consegue enxergar isso às vezes, ele tá tão na operação ali que ele não consegue se organizar. E aí essa questão hoje que está muito em voga realmente, tem várias empresas fazendo BPO financeiro, inclusive tem muitos escritórios de contabilidade já fazendo também isso, ajudando na gestão do cliente. Isso pode ajudar bastante o empresário. Sim. Né? A gente agora passou por uma pandemia, né, que foi uma pandemia de saúde, né? Que a gente viu aí o coronavírus, muitas empresas se fecharam, né? Quem estava organizado sobreviveu. Teve dores, teve, mas sobreviveu. Agora, quem não estava realmente sofreu demais e alguns até fecharam. Né? Então, quando eu falo
pelo menos organizada, ter um BPO financeiro básico ali, contas a pagar, contas a receber. A pandemia, ela mostrou para os empresários que quanto eles precisam se organizar. E a pandemia é uma crise, porque na verdade nós temos crise todos os dias, todos os meses. Às vezes tem crise de um setor. Sim. Né? Às vezes é a crise econômica. Né? Então o empresário ele tem que estar preparado para isso. E quem pode ajudar muito nisso dele é o contador. Né? Ele se apoiar ao contador, ligar para o contador, conversar com ele, trocar ideias com o contador. Tenho certeza que o próprio contador pode ajudar nessa Sim, questão aqui de financeira. Ele pode falar assim, Danilo, eu não quero um BPO financeiro, mas eu quero ajuda. Cara, liga para o seu contador, conversa com ele. Ele tem todo o conhecimento técnico para ajudar. Cara, eu falo que contador é um bicho danado, eu falo isso, né? Porque é um cara que estudou administração, economia, direito, contabilidade, psicologia, financeiro. Olha só, olha a formação do contador, cara. Então, ele é o cara que ele pode ajudar. Além do mais, o contador, ainda mais aquele que tem escritório contábil, ele tem uma coisa que ninguém tem, ele tem conhecimento de várias áreas. Sim. Que geralmente o contador, quando ele abre uma empresa, ele não nicha só no ramo, ele tem vários ramos. Vários ramos. Então, aquela sua dor que você tem, já foi a dor de outro empresário. Sim. Ele sabe como corrigir aquela dor. Eu falo o seguinte, o contador, ele não sabe de tudo, mas ele sabe onde vai achar. Às vezes o cliente me liga e ele fala assim, Danilo, aconteceu assim, assim, assado, como é que eu faço? Cara, eu não sei, mas eu sei quem pode te ajudar. Eu tenho um empresário que passou pela mesma situação que você passou, espera um pouquinho. E às vezes eu ponho os dois em contato. Né? Então a gente está aqui, né? A contabilidade. A diversidade de áreas, né, que a gente conhece, consegue. E com certeza o contador ele vai poder te ajudar nessa questão do BPO financeiro, se você quiser, ou então pelo menos a se organizar financeiramente. Sim. Que a ideia toda do BPO financeiro é essa, é que você possa se organizar financeiramente para controlar que você seus gastos. Sim, administrar a sua empresa. Exato. Né? Eu acho, Pituba, eu acho que para o primeiro podcast foi um assunto bacana. Foi muito bom. Né? Deu para ajudar um pouco o empresário. Desse podcast aqui vai ser mais uns 2 ou 3 aqui, que eu já estou pensando, né? A gente já pode fazer um podcast de como é que funciona na prática o BPO. Quais são as ferramentas que nós usamos? As ferramentas que a gente usa, né? Para poder o empresário enxergar como é que realmente o BPO pode ajudá-lo da forma prática. Eu acho que a gente pode falar isso no próximo BPO. Sim. No próximo BPO não, né? No próximo podcast, né, cara? Então é isso. Queria agradecer a quem teve aí, né, a paciência de escutar a gente, né? Até vai nos acompanhando, que vai vir várias dicas legais. Pode ter certeza, gente. A nossa missão aqui é ajudar o empreendedor a empreender. A gente sabe que não é tarefa fácil nesse Brasil. Aqui, o Brasil não é um país de amador. Exato. Qualquer dúvida, nos procure, coloca as perguntas nos comentários que a gente te ajuda. Gente, então é isso. Salve, salve, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui. Tchau. Um abraço, gente. Até logo.